de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados de hoje são Carlos André Prachedes, defensor público do Distrito Federal, e Pedro Felipe de Oliveira Santos, defensor-chefe da Defensoria Pública da União, no Distrito Federal. No programa de hoje estamos falando sobre o direito à assistência jurídica gratuita. A Defensoria Pública é dividida entre estadual e federal. 5.200 defensores públicos atuam no Distrito Federal e nos 26 estados. Outros 470 defensores públicos atuam em âmbito federal. A Defensoria Pública da União é responsável por matérias relacionadas a órgãos ou empresas públicas federais, como INSS, INCRA, FUNAI, Exército, Marinha, Aeronáutica, Caixa e Correios. Doutor Pedro, esse número de defensores públicos federais é suficiente ou ainda é muito pequeno? É um número muito pequeno. Segundo um estudo realizado pelo Tribunal de Contas da União, precisaríamos hoje de no mínimo 1.200 defensores para atender toda a demanda. Nós temos hoje 470 defensores em 54 unidades da Defensoria Pública da União. Felizmente, já estamos em todos os estados da federação, mas ainda temos o desafio de nos interiorizarmos. E no caso das defensorias estaduais, qual que é a realidade? A realidade não é diferente. A questão é que na reforma do judiciário recente, as defensorias dos estados foram dotadas de autonomia financeira e administrativa. A Defensoria Pública do Distrito Federal, ela tem um processo semelhante à Defensoria da União. Também nós estamos aguardando a aprovação da PEC, que vai dar à Defensoria do Distrito Federal autonomia financeira e orçamentária, administrativa, que é o que realmente nós precisamos para atender melhor a população carente. E só para a gente esclarecer para a população, então, a gente já falou da competência da Defensoria da União. O que compete às defensorias estaduais? O que define a competência, o que define a atuação das defensorias dos estados e do Distrito Federal em relação à Defensoria da União é a matéria. Como você bem falou, matéria relacionada a direito previdenciário, direito penal militar, direito trabalhista, todas essas matérias são da alçada da Defensoria Pública da União. Direito penal, direito civil, direito de família, direito do consumidor, regra geral, isso afeta as defensorias dos estados e a do Distrito Federal. Só complementando o que o doutor Prachedes falou, a Defensoria Pública da União atua primordialmente perante o Poder Judiciário da União, incluindo aí a Justiça Federal Comum, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral, em todos os graus de jurisdição. E essa falta de defensores prejudica o trabalho? Nós temos todo um trabalho árduo, realmente, de fazer muito com o pouco que temos. E não prejudica, não. Nós temos um índice de satisfação de cerca de 91% dos assistidos que afirmam que o nosso trabalho é ótimo e está acima de suas expectativas. De fato, são muitas as dificuldades, mas nós temos que realmente fazer milagre. Doutor Prachedes, a Defensoria Pública, os defensores, eles têm alguma prerrogativa, como prazos diferentes, por exemplo? Tem. Flávia, essa prerrogativa é conferida por uma lei de 1950. Os defensores públicos, nos processos em que atuam, têm a prerrogativa da intimação pessoal. Os defensores são intimados pessoalmente, ou seja, nos órgãos da defensoria, e tem o prazo em dobro, que isso, na verdade, facilita muito ainda a atuação da defensoria, porque nós atuamos, né, não com um cliente apenas, né? Nós somos, na verdade, um grande escritório de advocacia, que atendemos aqui uma quantidade muito grande de clientes. Por isso, a lei nos confere aqui o prazo em dobro. Então, todos os prazos processuais, prazos para interposição de defesas prévias, contestações, recursos, todos esses prazos são contados em dobro. E para a população, a garantia de ter acesso gratuito à justiça é muito importante. A equipe do artigo 5º foi conferir a opinião das pessoas nas ruas. Sempre a gente tem uma causa, sempre uma causinha aqui, uma acolá, e tendo um apoio é muito bom, gratuitamente. Tem pessoas que não têm realmente condições de estar pagando advogado em particular, então, e todo mundo tem direito à defesa, então acho isso importante. Se funcionasse de fato, né, mas a gente vê que na prática a maioria das pessoas tem dificuldade para ter acesso a esses serviços que são de bem público. É a segunda vez que eu recorri à justiça gratuita e tem sido bem atendida, então a maioria da comunidade precisa desse trabalho, né? Ajuda muita gente, precisa melhorar mais ainda, porque muita gente não sabe como, né, fazer para ter acesso a isso. Aí precisa de muita ajuda mesmo. Para a gente que tem pouca renda, é uma ajuda. Doutor Prachedes, dá para a gente dizer se a população está mais consciente ou não dos direitos que ela tem? Olha, eu acho que isso é um processo, Flávia. Isso não há milagres com relação a essa tua pergunta.
Eu acho que isso é um processo. Eu acho que nós estamos ainda construindo o Estado de Direito. As pessoas ainda, eu entendo, são muito pouco conscientes. Se a população tivesse uma consciência muito acentuada dos seus direitos, a Defensoria Pública realmente não teria condições de atender todas essas pessoas que necessitam do nosso serviço. Mas acho que, pela matéria que nós vimos aqui, eu acho que a gente pode ser otimista. As pessoas, nós estamos aqui vivendo uma era dos direitos, as pessoas sabem que têm direitos e muitas vezes, por não terem esses recursos materiais, sabem que há um órgão específico criado pela Constituição de 88, que é do Estado, que está lá pronto para favorecer, pronto para ser a ponte entre a sua necessidade, o seu direito e um dos serviços do Estado, que é o Poder Judiciário. Nós, na Defensoria Pública, temos esse dever de difusão de direitos humanos, de conscientização de direitos, e isso tem sido feito, e principalmente a informar o trabalho da Defensoria Pública. E a população, paulatinamente, de fato, tem respondido a esse fator. Muitas vezes ela tem noção dos direitos que tem, mas ela não sabe como obtê-los, como operacionalizá-los. E aí cabe a nós, como profissionais, realmente estabelecer esse diálogo com a população, com o Estado e criar formas efetivas de garanti-los. Agora, doutor Prachedes, existe diferença entre quem tem um advogado particular que é pago e um defensor, ou a preparação dos profissionais é a mesma? Flávia, eu acho que seria interessante saber o que pensa o assistido, aquela pessoa que recebe os nossos serviços, né? Porque há um inconsciente coletivo, talvez a seguinte percepção: tudo que é público no país não funciona. Tudo que é público no país não funciona. Existe essa máxima. Existe, né? As pessoas, porque estão aí sofrendo nos hospitais, a educação pública está sucateada, a segurança pública está com problemas. Então, por que a Defensoria Pública vai prestar um atendimento de excelência à população? No entanto, nós estamos mudando, nós estamos fazendo história no país. A Defensoria da União, a Defensoria dos Estados e do Distrito Federal, eu considero fazendo história, porque nós estamos mudando essa cultura de que o serviço judiciário, o serviço junto ao Poder Judiciário é um serviço deficiente. A Defensoria Pública hoje tem uma função de levar a população carente, pobre desse país ao Poder Judiciário. A Defensoria só se justifica se ela for ao encontro daquela pessoa que precisa. A Defensoria deve sair dos fóruns, ainda que hoje a nossa realidade é estar presente nos fóruns, mas nós devemos sair dos fóruns e estar perto das comunidades carentes e estar perto da população pobre. E o senhor, doutor Pedro, o que o senhor acha dessa história que a população às vezes fala que quem paga tem uma defesa melhor, mais comprometida? É realmente uma questão de senso comum. Mas o que nós vemos na realidade hoje é uma grande atuação das defensorias públicas, atuando em causas de grande repercussão, atuando efetivamente na operacionalização de direitos e obtendo bons resultados. E, além disso, nós não podemos deixar de frisar a preparação que os defensores públicos têm e os métodos de seleção, que são concursos realizados em todo o país, concursos públicos de provas extremamente difíceis, ou seja, há uma seleção muito rigorosa de todos aqueles que trabalham na assistência jurídica. Os bons salários hoje pagos pelo Estado não estão realmente no melhor do que poderia ser pago, mas realmente há uma melhoria substancial daquilo que era fornecido há 10, 15 anos atrás, também proporciona a seleção de bons profissionais no mercado. E realmente é necessário que o defensor seja vocacionado, não seja um profissional de gabinete. Nós não somos um profissional de gabinete, de apenas escrever de processo, nós somos um profissional das ruas. O direito não se cria apenas nas leis, o direito ele se consolida no exercício diário, efetivo, da prática da valorização da dignidade da pessoa humana, e nós, defensores públicos, somos grandes responsáveis nesse desafio. É mais difícil o trabalho? Tem que gostar muito para estar atuando? Tem que gostar de gente. Isso é o que eu sempre falo. Isso. Tem que gostar de ter contato, de conversar com as pessoas, de escutar. Nós não somos meros aconselhadores jurídicos. Nós somos muitas vezes sociólogos, assistentes sociais, psicólogos. É realmente um grande desafio e é essencial gostar das ruas, gostar das pessoas, gostar de escutar, de conversar, de estabelecer diálogos. Eu me lembro muito do professor José Afonso da Silva quando ele fala que, na verdade, o tribunal sempre esteve fechado para os pobres. Na verdade, sempre foi isso. E cabe à Defensoria o papel histórico de abrir esse tribunal. E aí, isso por si só será uma revolução. A Defensoria Pública está fazendo uma revolução silenciosa no país.
Aqui eu espero que nós consigamos fazer isso com sabedoria, respeitando as outras instituições, a OAB, o Judiciário, o Ministério Público, mas o nosso papel é um papel importantíssimo dentro desse sistema. E o doutor colocou, e eu quero assinar embaixo, de que o nível da Defensoria Pública é um nível altíssimo. Quem recebe o atendimento, ainda que haja deficiências ainda, mas sai satisfeito porque sabe que hoje é a Defensoria Pública que está levando grande parte das questões aqui para o Judiciário, para o Supremo, para o STJ, para os tribunais estaduais, para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e está muito presente aqui nos fóruns aqui das comarcas e das circunscrições judiciárias aqui. É importante frisar um aspecto que o doutor Praxedes ressaltou, que é muito relevante. A Defensoria como instituição, a relação interinstitucional da Defensoria e os outros poderes, e também o Ministério Público, a OAB e a sociedade. Nós viemos para somar. Nós viemos para ocupar esse espaço de uma ponte entre milhares de pessoas pobres e o Estado. Então, nós não viemos para competir. Muitas vezes se cria uma falsa noção de que nós queremos competir, ocupar espaços que são de outras instituições. Mas não, nós viemos ocupar um mandamento constitucional que ali, ao lado de todas as funções essenciais da Justiça e o Poder Judiciário, nos coloca num papel, num grande desafio. E realmente o que estamos realizando hoje, sem falsa modéstia, é uma grande revolução silenciosa, e o resultado desse trabalho vai, com certeza, aparecer de forma mais transparente nos próximos anos. Já dá para notar alguma diferença desses 20 anos para cá? Hoje a Defensoria Pública está muito presente nas questões aqui que são discutidas no Judiciário do Distrito Federal, na área civil, na área de família, na área criminal. Na verdade, grande parcela dos indivíduos que são submetidos à justiça criminal aqui no DF, na capital do país, são assistidos pela Defensoria. Como a Defensoria não tem ainda um aparelhamento para dar uma assistência a essas pessoas, é que o Judiciário hoje está contando com a colaboração das faculdades. Mas se nós tivéssemos atendimento, quando o acusado pobre, que não tem condições de pagar o advogado, ele teria, seguramente, hoje a maioria dos processos são feitos pela Defensoria Pública. Então, nós estamos muito presentes hoje, qualquer juiz, qualquer promotor hoje reconhece a presença hoje importante da Defensoria na operacionalização do direito no país. Na União é da mesma forma? Igualmente, a Defensoria Pública da União tem se destacado nos casos de grande repercussão, como, por exemplo, no ano passado, nas questões relativas ao Enem. Hoje também atuamos na tutela coletiva em diversas questões na área de saúde, na área da habitação, intervindo em alguns programas do governo federal, como Minha Casa, Minha Vida, os programas de educação, ProUni, financiamento estudantil, o FIES. Temos uma atuação muito forte no sistema financeiro da habitação, e a questão previdenciária também hoje corresponde a mais de 40% da demanda em todo o país, são números de 2010. Iniciamos aqui um projeto piloto no Distrito Federal de atuação na Justiça do Trabalho, que realmente serve para mostrar como é que planejaremos esse campo de atuação, que desde 88 a Constituição já determina atuarmos na Justiça do Trabalho, mas ainda não tínhamos estrutura. E agora, pouco a pouco, estamos iniciando esse planejamento para termos essa atuação integral. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor André Praxedes, doutor Pedro Felipe, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco, e a gente se vê na semana que vem. Até lá!